Vamos lá, pessoal, dando continuidade aí na nossa matéria, falando especificamente agora, aliás, rapidinho, um bate-papo sobre o vídeo da aula 1. Vamos lá. Galera, anotem o significado de planície, voltem lá no vídeo e peguem planície, planalto e depressão, tá bem? Lembrando que existem outras variações de relevo, certo? Mas vamos estudar essas especificamente, tá bem? Para que nós possamos compreender o território brasileiro. Estamos estudando o território brasileiro, correto? Vamos lá, galera, dando continuidade, agora nós vamos falar da estrutura geológica. E conforme eu disse para vocês, ela parece com significado de relevo, mas não é. Porque a estrutura geológica é aquilo que dá a base para o relevo, é o que fica no interior do relevo, correto? Presente na litosfera. É aquilo que, digamos, serve como base, é o que o nome diz, estrutura. Então, é aquilo que serve como estrutura, base, correto, galera? Então, não se confunda na definição de relevo e especificamente de estrutura geológica, porque tentem encaixar esse nome, estrutura, como base, porque é o que realmente é. O relevo é a forma da superfície, aquilo que a gente consegue visualizar. Uma montanha, a gente não está visualizando uma forma do relevo? Então, isso é uma coisa, relevo é a forma da superfície. Agora, a estrutura geológica é o que fica no interior, que serve como base, correto, galera? E nós temos três subdivisões, apenas três subdivisões desse interior, certinho? Quero que vocês anotem aí. São os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, certo, galera? Esses blocos rochosos, digamos, desse interior, conforme eu expliquei para vocês, que servem como base, podem ser denominados crátons. Quando? O que são crátons? São, digamos, estruturas, as mais antigas estruturas, de formações mais antigas, certo? Essas estruturas, elas foram originadas há cerca de 1 bilhão a 3 bilhões de anos atrás. Eu não vou entrar em questão de era, porque senão vou confundir a cabecinha de vocês. E não é esse o intuito. O intuito é ajudar. Então, são estruturas, são blocos rochosos antigos, os mais antigos do planeta, certo? Nós temos 3 no planeta e apenas 2 existentes no Brasil. Um desses é o crátons. Essa estrutura é a estrutura mais antiga. E como ela é formada, professor? Ela é formada da seguinte forma, com a presença de rochas metamórficas e rochas magmáticas. Certinho, galera? Então, através dessas duas questões, se eu dou um texto para vocês e peço para vocês, no caso, me falarem de qual estrutura geológica eu estou falando, e falo que é a estrutura que possui mais idade no planeta, formada por rochas metamórficas e magmáticas. Rochas magmáticas são rochas formadas pela solidificação, ou seja, resfriamento do magma. Então, pessoal, isso tudo eu dei para vocês ano passado no 6º ano, hein? Pelo amor de Deus. Negócio de rocha. Valeu? Então vamos lá, galera. Essa estrutura de crátons são estruturas antigas com essas formações de rochas metamórficas e de rochas magmáticas, certinho? Além disso, são ricos em minerais, certo? Mais especificamente, minerais metálicos, principalmente ferro e cobre. Há também uma grande potência do alumínio, mas principalmente ferro e cobre. Beleza, galera? Então, mais uma característica dessa estrutura geológica, além de ser a mais antiga do planeta, além de ser formada por rochas magmáticas e metamórficas, é também a presença de minerais metálicos, como, por exemplo, eu citei a vocês, o ferro e o cobre. Beleza, galera? Entendido sobre a primeira estrutura. Agora nós vamos falar sobre a segunda estrutura, que também é presente no Brasil. E a última, segunda e última, vamos lá, que são as bacias sedimentares. Sobre a questão da idade, os crátons possuem uma idade muito avançada, ou seja, são muito antigos, são de formações antigas,
certo? Já as bacias sedimentares são mais recentes, mas não tão recentes assim. É uma espécie de meio termo, certo? Pode ser de 600 milhões de anos atrás, como 1 milhão de anos atrás, certo? Ou seja, essa estrutura geológica, ela é um meio termo, certo? Entre a atual e entre a antiga, beleza? Sobre a sua formação, os crátons são de formação de rochas metamórficas e magmáticas, e já as bacias sedimentares, como o próprio nome diz, são formadas por rochas sedimentares. E o que são rochas sedimentares? Rochas formadas por fragmentos de outras rochas, ou seja, são sedimentos de uma estrutura. Beleza, galera? Então, automaticamente, o próprio nome já diz, a questão das bacias sedimentares, a formação é por rochas sedimentares. Foi? Beleza, galera? Vamos lá. Essas são as principais características das bacias sedimentares. Isso tudo, só para lembrar vocês, está presente na apostila, na página 23. Beleza, galera? E os dobramentos modernos, tá bem? O que são os dobramentos modernos? São as estruturas, digamos, mais novas do planeta. E elas se apresentam como altas, digamos, grandes altitudes. Vamos lá. Estruturas modernas. O próprio nome já diz, elas são estruturas recentes. Foi. E ela é formada pelo encontro de placas tectônicas. A partir do momento em que esses blocos rochosos, que são as placas tectônicas, que ficam no interior do planeta, se chocam, eles se elevam, promovem uma elevação do relevo, certo? E isso forma cadeias montanhosas. Ou seja, quando nós vemos, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, vocês podem procurar aí na internet, são cordilheiras, são conjunto de montanhas. Ou seja, isso é um processo de dobramentos modernos, é uma estrutura de um dobramento moderno, que foi o encontro de placas tectônicas que fez de fato submergir uma área. Correto, galera? Então, são essas 3 subdivisões que vocês têm que saber. Perfeito? Ou seja, neste vídeo matamos relevo e matamos estrutura geológica. Beleza, galera? Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem falar comigo, me mandem mensagem. Isso tudo está na apostila de vocês. Espero ter sido muito claro, tá bom? Beijão para vocês.